Olá pessoal, esse é o terceiro episódio do FENA-PRF em Pauta. Estamos aqui hoje com Deolindo Carniel, presidente da FENA-PRF. O Carniel vai conversar um pouco com a gente sobre as questões previdenciárias. Primeira vez que eu participo, nós estamos inovando com mais essa ferramenta de comunicação e ela tem o objetivo justamente de ampliar um pouco mais as discussões daqueles temas que são os temas atuais que ocorreram na semana. E realmente a semana foi a questão da reforma da Previdência. Nós já tínhamos previsto a votação dentro de um cronograma estabelecido pelo Senado, de votação em segundo turno da reforma da Previdência no Senado Federal. Também havia uma previsão de que não mudaria o texto que foi encaminhado da Câmara dos Deputados, porque o governo não tem interesse que retornasse essa matéria para a Câmara dos Deputados. E o Senado realmente homologou aquilo que veio em relação à Câmara Federal. E todas as matérias que são as matérias controversas acabou colocando na PEC paralela, né? E para nós policiais essa PEC traz inúmeros prejuízos, como nós tentamos lutar desde o primeiro momento na Câmara dos Deputados contra isso que torna para nós a pior aposentadoria policial do mundo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele falou que essa reforma da Previdência que foi aprovada, ela foi uma reforma do Congresso. Vamos ver um pouquinho a fala dele em plenário na aprovação do segundo turno. Esta legislatura, senador Anastasia, senador Tasso, senador Paim, é reconhecida pelos brasileiros como a legislatura que tomou para si a responsabilidade de fazer as reformas que o país precisava. Foi dito aqui que as reformas foram feitas em todos os governos, mas esta reforma, ela foi feita pelo Parlamento brasileiro. O governo federal tem a consciência disso, que quando o governo, na figura do líder do governo, entregou esta matéria na Câmara dos Deputados, esta matéria foi abraçada pelo Congresso Nacional como uma proposta do Brasil. Então, Carniel, esse texto que foi construído dentro do Congresso, você acha que foi um texto muito nocivo à polícia ou foi um texto que deu uma melhorada depois de muito trabalho dentro da Câmara e do Senado? Primeiramente, a gente tem que ter como marco temporal a reforma da Previdência desde o governo Temer, que nós passamos 2 anos com o governo Temer tentando fazer uma reforma. E nós, servidores da segurança pública, fomos a última barreira que fez com que não fosse aprovada na época 287. O texto que o governo encaminhou foi um pouco do texto melhorado do governo Temer, porque a época, por exemplo, do governo Temer, a aposentadoria para policiais era 65 anos, independente do gênero. E na comissão especial tinha sido aprovado 55 anos, que foi o que o governo encaminhou. Então o Congresso não fez alterações profundas na matéria. Embora o presidente do Senado fala que o protagonismo de alguma forma foi das casas legislativas, foi porque ele colocou como prioridade esse projeto, mas não na alteração do texto. O texto basicamente aprovado teve poucas alterações para o caso dos policiais especificamente. Algumas carreiras ou categorias tiveram sim uma melhoria, a exemplo até das carreiras que têm atividades insalubres que não são policiais, né? A briga agora continua sendo na PEC paralela. O que essa PEC paralela pode trazer de riscos às carreiras policiais, falando de aposentadoria, de novas regras, de pequenas mudanças que às vezes as pessoas não estão prestando atenção que podem ocorrer? A PEC paralela, ela tem o objetivo de trazer os estados e municípios e fazer correções na matéria. Essas correções na matéria, nós vamos tentar que minimize os prejuízos. O governo provavelmente vai tentar aumentar ainda mais a contrapartida que estão sendo dados por os profissionais de segurança pública. Uma questão que foi retirado já, com muito trabalho nosso, que inclusive foi confirmada a semana pelo relator, é que não teria integralidade e paridade para depois dos policiais que ingressaram depois de 2003. Embora isso foi um acordo que a gente fez nessa PEC que está em tramitação ainda, que é a 06, que ainda falta a promulgação, o governo tenta novamente colocar no texto ali que era só até 2013, que não é esse o acordo que nós fizemos com o governo. Então isso é um exemplo de várias outras pegadinhas que pode ter dentro do texto que vão trazer prejuízo para a carreira policial. E, Carniel, com todas essas mudanças, o texto de reforma para os militares ficou muito diferente do texto para as polícias civis, chamadas polícias civis da União ou estaduais. Como é que está essa situação para as polícias militares e para as Forças Armadas?
acreditamos e defendemos que a aposentadoria policial ela sempre foi um regime previdenciário muito próximo dos militares. Então nós tínhamos aí os 3 regimes, que eram os servidores civis, dos militares e dos policiais civis. E os policiais civis se aproximavam muito dos militares. O que está acontecendo é um distanciamento agora, e os policiais civis da União e dos estados estão muito mais parecidos a aposentadoria com os servidores civis. E os militares, dentro desse projeto que o governo encaminha, que nós achamos que é merecido, ele está reestruturando a carreira, tendo aumentos reais e mantendo uma diferenciação que é o que nós lutávamos, de um pedágio de 17%, a questão da alíquota previdenciária ser menor, a questão da integralidade e paridade, a questão das pensões, e que isso não está sendo mantido para os policiais civis. Então a gente está, como policial civil, sentindo discriminado nesse projeto que foi encaminhado pelo governo, porque são projetos muito distantes dos militares que dos policiais civis, que acabou caindo dentro da 06. O que os sindicatos estaduais e as bases, os policiais que estão na pista, os policiais que são filiados aos sindicatos, o que eles podem fazer para ajudar nessa luta? O que eles podem fazer para ajudar o sistema sindical em si a conseguir melhorias nos textos, tanto da PEC paralela, quanto até de alguma outra regra que possa vir? Primeiro que o resultado que nós conseguimos na PEC 06 já se deu a partir de um apoio e de uma mobilização muito grande da base. Então o que nós esperamos é que a gente continue mobilizado, é isso que a federação vai fazer, os sindicatos, que os policiais continuem acreditando no sistema sindical, que continue participando da assembleia, continue participando do engajamento, principalmente nas redes sociais, que fez uma diferença nessa movimentação, que a gente pediu apoio e eles realmente, os policiais, os familiares se engajaram participando das redes sociais, fazendo com que chegasse ao parlamento realmente o descontentamento da categoria em relação ao projeto apresentado. Acho que é isso que nós esperamos e é isso que nós podemos fazer. Nós vamos trabalhar na PEC paralela para que minimize os prejuízos, vamos pautar outros projetos para recuperar os direitos que estão sendo retirados, e só com a mobilização da base da categoria vai ser possível reverter isso para que a gente consiga no futuro muito próximo diminuir essas distâncias que estão ocorrendo agora entre os policiais civis, os militares e as Forças Armadas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por assistir mais um vídeo nosso, e semana que vem estaremos de volta. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado, pessoal. Essa é mais uma ferramenta que a Federação busca para que realmente vocês, nossos filiados, acompanhem as nossas atividades e continuem na luta conosco. Muito obrigado, bom final de semana.